Agora, caríssimos amigos, já refletimos um pouquinho sobre as bases da arte sacra na Igreja Católica, na própria Bíblia. Nós já observamos as últimas vezes que hoje estamos confrontados com uma arte sacra que busca, ou em muitas partes, de fato, perdeu as suas referências seguras e, com isto, está buscando referências, às vezes meio duvidosas, ou chegando mesmo por falta de referências claras a resultados insatisfatórios. Então, nós queremos, assim, realmente colocar-nos no caminho, numa busca de referências. E a arte sacra, ela não é digamos, uma tarefa, uma ciência, um artesanato autônomo, mas ela se insere, assim, dentro de todo o conjunto das ciências eclesiásticas, das artes eclesiásticas. Ela se submete e está ligada à liturgia da Igreja, mas também a própria liturgia não é autônoma, mas se insere dentro de um contexto da vida da Igreja ainda mais ampla. Então, onde buscar nós, católicos, as referências para a arte sacra, a não ser lá onde realmente temos a fonte, sim, de toda a teologia, reflexão sobre a nossa fé, da nossa espiritualidade, da liturgia da Igreja e tudo mais, a não ser exatamente na própria Bíblia. Então, isto é o nosso propósito de prosseguir nesta busca de referências bíblicas para a arte sacra. As últimas vezes nós já refletimos sobre a criação do mundo e como Deus Criador aí vai criando um espaço onde Ele mesmo, afinal, quer habitar. O lugar onde Deus originalmente queria habitar neste mundo era lá onde Ele tinha colocado o primeiro homem, no paraíso. Mas, pela astúcia da serpente, o homem perdeu esta primeira pátria, o paraíso, foi expulso para essa terra e agora ele está como alguém em exílio, órfão, na busca da presença de Deus. Eu colecionei aqui algumas imagens que nos vão relembrar o que, ao menos de uma outra forma, nós já temos assim refletido anteriormente. Então, o primeiro lugar onde na história salvífica encontramos um lugar da presença de Deus, uma habitação de Deus, uma casa de Deus, uma moradia de Deus, isso é exatamente no centro da criação, no paraíso. Eu tenho aqui esta imagem muito linda do mosaico. Não sei se alguém sabe onde fica este mosaico, seu lugar original. Então, este mosaico é um mosaico com influência estilo bizantino, como a gente nota, mas se encontra no Ocidente e exatamente na Basílica de São Marco, em Venécia. O interessante não se encontra diretamente dentro da Basílica, mas se encontra no nártex da Basílica, isto é, na parte da entrada que separa o átrio externo da nave interna. Em seguida, vamos talvez ainda entender melhor por que exatamente este cenário, este mosaico muito lindo sobre a criação, está colocado ali. Aqui podemos repetir, através de uma arte figurativa muito bela e muito rica, algo daquilo que nós já
refletimos anteriormente. Aqui nós temos a obra dos 7 dias da criação e a história sucessiva da criação, e não somente da criação do homem, mas exatamente da história de Adão e Eva no paraíso até a sua expulsão do paraíso. Então é chamado o Domo da Criação, no nártex da Basílica de São Marcos, em Venécia, feito no século XII, mas segundo um códice bem mais antigo, do século V ou VI, que então remonta a modelos assim bem antigos. Então vamos olhar alguns detalhes nesta cúpula, onde aqui podemos ver esta cúpula em outra perspectiva, diretamente por parte de baixo, e aqui vemos os detalhes do centro em uma forma um pouquinho maior. Então, se a gente olha então, a este centro, a gente vê que exatamente aqui é o começo de tudo. Então, se a gente olha aqui, a gente até tem a inscrição em língua latina, e aqui a gente pode, com um pouquinho de empenho, ler as primeiras palavras do livro do Gênesis. Aqui está escrito em, algumas abreviaturas existem aqui nesse texto, mas está escrito aqui, in princípio, creavit, DS, abreviação para Deus, celum et terram, também abreviado. Então aqui a criação do mundo, então o primeiro dia da criação. E depois aqui SPS, com esta barra em cima, Spiritus, Dei, tá? Abreviado, Ferebatur super aquas. Então, aqui vocês veem celum et terram, céu e terra, e aqui vocês veem o Espírito pairando sobre as águas. É muito lindo. Então, eu lhes quero simplesmente, com isso tudo, encorajar a gente mesmo se buscar um caminho a fazer mesmo pesquisas. Nós temos tesouros artísticos muito grandes e nunca era assim tão fácil a gente mesmo, apesar de longas distâncias, com muita facilidade chegar a esses tesouros. Então aqui a gente tem os diversos dias da criação, e aqui a gente já vê como Deus vai separando aqui a luz das trevas. Eu até imprimi aqui os textos, a gente poderia estudar cada cena que está aqui à parte. Então, agora não vamos fazer todo esse esforço, mas seria um trabalho muito lindo de a gente ir atrás de cada detalhe aqui. Então, assim, a gente pode seguir toda a obra dos 6 dias, onde Deus cria o céu e a terra. Bem, também tem outros detalhes que a gente poderia aqui aprofundar, mas agora isto nos leva longe demais. Mas eu queria lhes mostrar aqui uma cena que é, assim, bem interessante. Aqui nós vemos ainda mais algumas cenas específicas. Aqui, por exemplo, fiat firmamentum in medio aquarum. Deus separa as águas de cima das águas embaixo. Muito lindo, muito lindo. Sim, e aqui, por exemplo, aqui, quando Deus vai criando, sim, as aves e os peixes. E anche também o grande Leviathan, tá, o monstro marinho, com que Deus vai brincando. Deus até cria, assim, animais como esses para mostrar que tudo está sob o seu domínio. Tá? Muito lindo. Então, o livro original, segundo o qual tudo isto foi feito, chama o Cotton Genesis, em torno do ano 500. Infelizmente, esta obra muito preciosa da arte livrária
irlandesa, se estou bem lembrado, hoje está quase perdido. Foi vítima de um incêndio ou de uma guerra. E aí tá, mas nós temos aqui a reprodução das ilustrações desse livro. Tá muito precioso. Então, temos aqui, a gente pode seguir os diversos dias da criação, segundo as imagens, as inscrições que estão ali. Mas o que muito interessa é exatamente esta cena aqui. O que representa esta cena aqui? Vamos olhar mais de perto. Então, aqui a gente vê, você tem de virar um pouquinho a cabeça para ver, quer dizer, a gente precisaria fazer uma montagem melhor, tá, com as imagens viradas, mas eu precisava 2 secretários ou secretárias para fazer todo esse trabalho e talvez também a gente ganhar imagens de uma qualidade um pouquinho melhor ainda, mas vocês depois podem melhorar isso tudo. Sim? Aqui a gente vê o quê? O que está representado aqui? Deus sentado onde? Num trono, e aqui os anjos assistindo a eles. Muito lindo. Agora, tem detalhes que eu também ainda não lhes posso explicar, mas, em todo caso, o conjunto é, assim, bem claro. E aqui está escrito o quê? Et benedixit diem septimum. Sim? Então, Deus abençoou o 7º dia. Então, aqui nós temos o quê? Temos o 7º dia da criação. E o que Deus faz no 7º dia da criação, segundo a Bíblia, o que ele faz? Ele descansou. Isso é a tradução assim comum que a gente normalmente tem. Mas, se a gente olha essa imagem aqui, Deus não simplesmente se senta num sofá para descansar. Mas Deus faz o quê? Ele se senta no trono. Então, o 7º dia não é simplesmente um descanso que nós imaginamos. Mas o 7º dia, então, é a intronização, sim, do Deus Todo-Poderoso no trono e acima de toda a sua criação. Então, muito lindo. E isto é exatamente aquilo que a gente meditou também quando nós meditamos sobre a criação, o cosmos e o paraíso. O 7º dia, também segundo assim, as observações e aprofundamentos de certos biblistas, não é simplesmente o dia do descanso, é o dia da entronização. Agora, Deus está sendo entronizado e a sala de audiência dele é o quê? Onde ele está sendo entronizado. Sim? Onde é o seu reino? O reino dele é a criação por ele feito. E ele se senta na parte mais nobre dessa criação. Isso teria sido, assim, no original, exatamente o paraíso, e provavelmente o lugar mais central do paraíso, onde fala, sim, da árvore da vida que estava plantado no centro do jardim. Tá bom. Então, nós não precisamos nos dilatar sobre isto, assim que a gente já falou sobre isto, mas só ver que certas intuições, observações que chegam de um lado, também aparecem também por outros caminhos de pesquisa. Assim, essas realidades se confirmam mutuamente. Então, o 7º dia, então, é o dia, sim, da entronização daquele que tem criado no próprio cosmos, por ele feito, sim, o seu palácio. Sim? A ideia, isso é. Sim? Então, o cosmos é destinado para ele ser o palácio de Deus. E agora a sala régia, onde o rei está sendo entronizado, seria o próprio paraíso. Mas assim que o paraíso se vai perder, o homem vai perder este privilégio de morar no palácio do seu Deus, deste Deus que ao mesmo tempo quer ser pai para o homem. E aí começa o quê?
começa o grande exílio do homem. E isto é exatamente interessante aqui, neste ciclo da criação. Ela termina com que, vocês veem aqui, está na terceira faixa, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, várias cenas de Adão e Eva no paraíso. Aqui vocês veem o que Deus, e Deus representado na figura de quem? Quem está representado aqui? Só está um pouquinho cortado a imagem. Quem está representado aqui? A Bíblia fala de Deus, mas quem aparece aqui, segundo a iconografia, com o nimbo cruciforme, isso é Cristo nosso Senhor. Então, isso é o Logos eterno, a palavra de Deus, por quem tudo foi feito. Então, isso é uma outra temática, assim, muito linda, assim, aprofundada. Interessante também, vocês veem aqui, Deus, Criador, que se assenta no trono, não é apenas aqui representado com este nimbo, mas também com este cetro. Este cetro tem que forma? A forma da cruz. Identificado o próprio verbo, a palavra de Deus, que era no princípio, desde o princípio, era junto de Deus e por quem tudo tinha sido feito. E aqui aparece igualmente, sim, com o cetro da cruz, e Adão e Eva, agora todos vergonhosos após tal o pecado, tal procuram se esconder na sua nudez perante o Senhor. Então, se a gente vai para frente aqui, então, isto agora já é aquilo que falei, uma antecipação, porque aqui ainda temos a tentação para parte de Adão e Eva através da serpente. Mas aqui o cenário final dessa cúpula, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. É muito interessante, daqui vocês veem a terra, tal com o trabalho fatigoso que o homem agora terá de fazer. O homem no campo, a mulher assim no serviço em casa e tudo mais. E a terra já não é assim fecunda como anteriormente. Mas é aqui a porta do paraíso, e Adão e Eva são excluídos do paraíso, mas aqui no paraíso a gente vê o quê? Então, esta planta misteriosa que é o quê? A árvore da vida, assinalado pelo sinal da cruz. Como? Eu preciso... desculpe, sim. Desculpe, importante observar. Sim. Então, aqui vocês veem, então, esta árvore misteriosa, que é a árvore da vida, que o homem agora não tem acesso e que está profundamente e profeticamente ligado com o mistério da cruz. Então, aqui vocês veem, realmente, temos muita coisa que nós podemos aprender dos antigos e hoje, realmente, tantas pessoas se perdem utilizando assim a mídia social e tudo mais, mas cabe a nós a gente aprender a utilizar isto realmente para o bem. Vocês também, se vocês trabalham em outros âmbitos, ou mesmo querem também orientar artistas, ou que colocar de cenários nas igrejas, então se inspiram nessas obras antigas. E agora, Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso. Isto significa o quê? Então, por que agora essa cúpula está na entrada da igreja? E por que termina exatamente com o cenário da expulsão de Adão e Eva do paraíso? Por quê? Porque o homem, a pessoa que agora se aproxima da igreja e passa pelo espaço da entrada da igreja, faz o quê? Ele chega como peregrino. Ele chega ali como órfão. Ele chega ali como homem que vive
assim neste mundo distante de Deus e na busca de Deus. Mas agora, ao entrar na igreja, acontece o contrário daquela história que nós vemos aqui. Adão e Eva são expulsos, mas nós que fomos expulsos pelo mesmo Cristo, nós encontramos agora acesso a este lugar. A própria igreja é, podemos dizer, em qualquer forma, o paraíso reencontrado. A casa de Deus, o lugar da presença de Deus que Adão e Eva tinham perdido no início. Então, por isso, tem grande sentido de colocar isso aqui no início. Agora, eu não vou dizer que é exatamente por isso, mas eu acho que seria isto uma interpretação legítima a esse respeito. Agora, nós somos aqueles que, como filho pródigo, a gente vai voltando, sim, dessa terra, deste mundo, do lugar da perdição, para a casa paterna. Um lugar central das nossas igrejas, colocamos a cruz, e não só o sinal da cruz, mas mesmo o mistério, onde brota toda a vida da igreja. Mistério da Santíssima Eucaristia. Tá bom. Então, isso apenas a gente tem um ponto de referência onde assim, se apoiar agora em modo mais concretamente, mais palpavelmente. Existem outros mosaicos também muito lindos, muito preciosos, que nos falam, através de imagens, símbolos e tudo mais, da criação do mundo. Última vez a gente pegou ao menos um cenário em tudo isto, por exemplo, a cúpula do batistério de Firenze. Tá? Lindíssimo. É maior, mas eu não queria aqui misturar as imagens, a gente ficar assim dentro de um conjunto. Mas fazem o esforço para pesquisar sobre isto, a gente pode achar muitas informações interessantes, úteis, relevantes sobre isto. Agora vamos para frente. Então, Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso, e agora não cabe a nós de contar toda a história que aconteceu desde a expulsão de Adão e Eva do paraíso, mas queremos ao menos mostrar alguns pontos chaves para chegar ao ponto que é o tema de hoje, que seria exatamente a construção da tenda da aliança por parte de Moisés. Então, mais uma vez, em forma de conjunto, essa cúpula e agora realmente um cenário que a gente pode realmente meditar com grande proveito e benefício. Então, mais ainda algumas cenas aqui. Agora temos uma longa história, a história dos patriarcas e tudo mais, que é, no final, marcado por esta palavra que Deus vai pronunciar. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu vi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-lo das mãos dos egípcios. Então, essas palavras que Moisés vai escutar têm, no entanto, ainda uma longa pré-história. Só para dar alguns pontos de referência, então, toda a realidade, tragédia também, a provação, então, através do dilúvio, e Noé construindo aqui a grande arca. Então, hoje, com os recursos digitais e tudo, a gente pode criar imagens muito impressionantes, mas é uma ajuda para a gente imaginar um pouquinho melhor realmente o tamanho, a grandeza, sim, seja das obras de Deus, mas também das obras humanas feitas segundo as orientações e indicações divinas. Então, aqui o dilúvio, vai ser interessante a gente meditar sobre o dilúvio, porque já é também uma aliança
importante na história da salvação de Deus com a humanidade. Deus promete de não abandonar o homem sozinho aqui na terra, não deixar ele perecer sozinho. Deus coloca a sua aliança nas nuvens, como sinal da sua solicitude, da sua fidelidade em relação ao homem. Então começa um novo período com o final do dilúvio. Toda a terra ficou banhada com as águas que apagaram os pecados para dar início a um novo período da humanidade. Depois, um outro momento assim impressionante, então o sonho de Jacó. Jacó partiu de Bersabeia e caminhou em direção a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se naquele lugar. Teve um sonho, via-se uma escada apoiada na terra e cujo topo atingia o céu. Então, algo que se refere a esta visão, vamos ver também daqui para frente. Alguns detalhes disto se vão repetir mais tarde na história bíblica. E eis que o Senhor estava junto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tá? Muito lindo a gente ver uma iniciativa de Deus que leva para frente a história de Deus com o homem e com a humanidade. E Deus escolhe aqui uma personagem para que ela ser e se tornar instrumento de graça, de bênção, de salvação, de resgate para muitas e muitas outras pessoas. Então, através de ti, em tua descendência, serão abençoadas não somente alguns, todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei. E depois, ao despertar do seu sono, Jacó disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta do céu. Então, o homem que tinha perdido o contato imediato com Deus, de que gozava no paraíso. Agora a gente vê, Deus está tomando iniciativa e Deus está abrindo um caminho onde Ele une de novo, ou cria um caminho de novo entre céu e terra e céu. Isto será uma característica fundamental de todas as outras iniciativas salvíficas de Deus. O homem está perdido enquanto ele carece da presença de Deus. O homem está salvo quando ele encontra e reencontra a presença de Deus. Se a gente hoje se coloca a serviço da igreja como arquiteto, não é fazer qualquer coisa, tal, assim, criar algo segundo sua fantasia. Isto é a nossa tarefa, criar lugares onde Deus pode encontrar o homem e onde o homem pode encontrar Deus. Então, criar lugares onde se cria exatamente essa ponte entre terra e céu e terra. Agora, se vamos mais para frente, então, a escravidão do povo eleito no Egito
E depois a vocação de Moisés junto à sarça ardente no deserto. Agora não é minha tarefa de contar todos os detalhes da história salvífica. Suponho que vocês se esforçam continuamente, realmente se aprofundar na Bíblia e na história salvífica que a Bíblia vai contando. Então, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é lugar sagrado. Estudei também, daqui para frente, vamos ver a figura do sumo sacerdote então, no povo de Israel. Ele também tinha de entrar descalço no lugar sagrado. Exatamente, suponho, em lembrança dessas palavras. Tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é lugar sagrado. Bem, hoje, exatamente, se tenta, em muitas maneiras, representar este cenário, não digo que seja assim mesmo, mas é uma ajuda da gente mergulhar um pouquinho mais fundo, em mistérios que a Bíblia às vezes conta com umas poucas palavras, que a gente precisa meditar, aprofundar, para exatamente assim também entrar na profundidade daquilo que está sendo apresentado ali. Essa representação talvez não seja assim tão, tão apropriada, mas a gente vê assim aqui mais tentativo. E o fruto de tudo isto é, como nós sabemos, o grande êxodo do povo de Deus, da escravidão do Egito, e Deus precedendo ao seu povo esta coluna de fogo, que até prepara ao povo de Deus o caminho através não somente do deserto, mas mesmo através do Mar Vermelho. Então, a pé enxuto, o povo de Deus vai atravessar, seguindo esta coluna de fogo. Então, vai atravessar o Mar Vermelho, que é o lugar da sua libertação dos egípcios que perseguem a eles, mas nas mesmas águas vão afundando. Então, Deus precedendo ao seu povo, então, nesta coluna de fogo, mostrando a sua presença e, ao mesmo tempo, a sua atuação poderosa. Até depois, o povo de Israel parar no deserto, junto ao monte de Sinaí. E exatamente isto é o grande evento sucessivo, porque o primeiro evento é a libertação do povo de Israel da escravidão. Então, a travessia do Mar Vermelho, isto é a libertação. Então, mas segue um outro momento sucessivo, e este momento sucessivo é o grande momento da aliança. Deus não liberta Israel, agora Israel fazer assim qualquer coisa, não. Deus tem um propósito. Então, este povo é destinado então, para um caminho todo específico. Este povo é um povo eleito por parte de Deus. Mas isto não se realiza sem toda uma série de elementos bem específicos. Esta aliança entre Deus e o seu povo, então não é algo arbitrário, não é algo vago, não é algo mais ou menos, mas algo muito bem definido, porque Deus tem um plano muito grande. Este plano o homem sabe atender e acolher só na medida em que ele se abre também para todos os detalhes desse projeto grandioso de Deus. Então, o mediador desta aliança é Moisés. Ele ele para com o povo de Israel junto ao monte de Sinai e ele incansavelmente sobe a montanha, então ao encontro de Deus,
e leva lá do alto da montanha as palavras de Deus, as ordens de Deus, o chamado de Deus ao encontro do seu povo, para depois levar de novo a resposta do povo à presença de Deus. Então, ele é o grande mediador. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor repousou sobre o Sinaí, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. Moisés entrou no meio da nuvem e subiu mais ainda ao monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, nós vemos aqui esta distância, ou esta separação aparentemente intransponível entre Deus, que se tinha tornado uma realidade longínqua, e o homem aqui na terra, começa-se assim diminuir. Então, esta distância começa a diminuir e os laços entre Deus e o homem começam a se estreitar. Moisés é o grande mediador para isto. Ele vai trazer para o povo de Deus a lei de Deus. Porque Deus conclui uma aliança com o seu povo. Uma aliança é um contrato mútuo. Deus se compromete de se mostrar solidário para com este povo, de ser o seu protetor, de conceder as suas bênçãos para este povo e tudo aquilo que este povo precisa para viver, mas no outro lado, então esse povo precisa se comprometer de seguir um caminho mesmo de santidade de vida. Então, a lei que recebe. E o povo, depois, perante Deus e através de Moisés, vai dizer: tudo que o Senhor nos pede, nos pediu, isto que queremos fazer. Deus diz o seu sim ao seu povo, e o povo diz o seu sim a Deus. E agora já estamos a um passo para frente. Aqui nós vemos uma nova realidade no meio do povo. Aqui nós temos aquilo que vai ser a tenda da aliança e que vai ocupar agora a nossa atenção especial. A tenda da aliança. O que é o significado ou qual é a função, qual é a estrutura, qual é a fisionomia da tenda da aliança? Isto agora a nossa grande pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque suscita uma série também de respostas importantes. Então, mais uma vez, o texto do Êxodo 24, 15 até 18, que já citei antes. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor repousou sobre o Sinaí, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. E Moisés fica agora imerso na nuvem da presença de Deus por 40 dias. Então, mesmo uma ascensão mística que aqui acontece. No início, Moisés se aproxima de Deus. Depois ele fica como na beiradinha do mistério de Deus. Depois ele entra dentro da nuvem do mistério de Deus. E ali, evidentemente, se realiza algo para nós homens inefável, mas que depois Moisés vai exprimir segundo as orientações de Deus, em modo muito exato e preciso em relação para com o povo de Deus. E exatamente ali, na montanha, Deus diz para Moisés: far-me-ão um santuário e habitarei no meio deles. Fareis tudo segundo o modelo da morada e do mobiliário que eu te mostrarei.
Então, essas duas frases são muito importantes. Porque este Deus que se mostra agora nas alturas, no pico, sim, da montanha, do monte de Sinaí, agora ele promete de agora habitar onde? Descer, de ele habitar no meio do seu povo. Ainda pouco antes, o monte de Sinai estava imerso em fogo, em trovões, toda a terra tremeu, o povo tinha medo, sim, desta manifestação grandiosa e poderosa de Deus. Mas agora Deus promete de descer e, em qualquer modo, de renunciar a todas essas manifestações de sua onipotência, de fazer-se pequeno e fazer-se acessível para o homem. E habitarei no meio deles. Então são tudo palavras que a gente lê e já esquece de novo, mas é importante a gente mergulhar todo o contexto da história para ver o que isto concretamente e realmente significa. Então, algo inaudito para o homem, para o povo que recebeu, que escutou estas palavras. Mas exatamente este santuário e habitação de Deus no meio de seu povo não é algo que Moisés vai criar segundo o seu bel prazer. Não. Fareis tudo segundo o modelo da morada e do mobiliário que eu te mostrarei. Então, quando Moisés está lá no alto da montanha, ele vê o quê? Ele vê, se podemos concluir isso desses textos, a moradia de Deus nos céus. Ele vê aquilo que o homem tinha perdido, quando ele tinha perdido o paraíso. E isso exatamente vai ser, ao menos, digamos, nos seus traços, nas suas linhas fundamentais, a estrutura daquele lugar onde Deus vai habitar no meio do seu povo. Tem ainda um pequeno detalhe sobre esta palavra e que eu te mostrarei. Alguns traduzem aqui o futuro, outros traduzem aqui o presente e o passado. Então, a língua hebraica não é suficientemente clara nesse ponto, porque Moisés já tinha subido da montanha, já tinha entrado na nuvem, mas ao mesmo tempo as locuções que seguem também refletem o que aconteceu ali. Em todo caso, não precisa, por causa desse detalhe, complicar a exegese de todo o conjunto do texto. Moisés está no alto da montanha, ali ele vê, podemos dizer em nossa imaginação e nossa terminologia, sim, o palácio celestial de Deus, o trono de Deus. E agora ele vai receber de criar aqui na terra um reflexo, ou podemos dizer uma pequena maquete, sim, daquilo, desse santuário grandioso que ele viu, contemplou no seu encontro misterioso com Deus durante 40 dias. E o resultado vai ser exatamente isto. Então, essa tenda com este recinto em redor, este altar e tudo mais. Tudo elementos que ainda queremos, passo após passo, em seguida estudar. Então, evidentemente, estes são desenhos, naquele tempo ainda não tinha fotografia e tudo, mas a Bíblia também é muito explícita em relação a tudo isto, de modo tal que, de fato, temos muitas e muitíssimas referências para entender realmente como foi feito a tenda e, mais ainda, também como funcionavam as ações litúrgicas
e tudo mais lá nessa tenda. Então, se vocês em casa querem pegar a Bíblia, então abrem depois o livro do Êxodo, então o segundo livro da Bíblia, então, Gênesis, Êxodo. Então, Êxodo, capítulo 19 até 40. O livro do Gênesis, durante 21 capítulos, se dedica à construção, à revelação, construção, edificação e inauguração e o culto nessa tenda. Então, não é um ponto assim de pouca importância. E depois, se a gente pega qualquer livro assim de arte sacra, de arquitetura sacra e tudo, quem hoje ainda se ocupa com isso tudo. Mas a Bíblia é a fonte, sim, de toda espiritualidade, de toda reflexão teológica, da liturgia da igreja e tudo mais. Isso, claro, é Antigo Testamento. A gente pode dizer, mas isso já tudo passou. Veio Jesus Cristo, nosso Senhor, ele inaugurou uma nova era e tudo mais. É verdade. Mas nós, não hoje, mas depois vamos ver, refletir sobre exatamente o significado de todas estas realidades da antiga aliança para entender melhor as realidades da nova aliança. Nós não vamos entender bem o Novo Testamento, a nova aliança, o mistério de Cristo, o mistério da igreja, se nós não estudamos e conhecemos e nos aprofundamos em tudo aquilo que precedeu, porque era uma longa preparação com que Deus preparou aquilo que Ele queria fazer na plenitude dos tempos. Então, até depois a gente pode estudar o interior da tenda e mesmo a estrutura arquitetônica, a planta baixa da tenda. Então, a Bíblia descreve tudo isto assim muito detalhado, de modo tal que temos realmente uma ideia bastante clara sobre isto. E muito lindo também manuscritos antigos, como por exemplo esse aqui. Então, um manuscrito irlandês, Irlanda, tinha uma vida cristã florescente a partir do quinto, sexto, sétimo, século da era cristã. Então, os monges que lá viviam produziam muitos manuscritos lindíssimos aqui neste Codex Amiatinus. A gente vê uma representação figurativa da tenda antiga, então do altar de bronze, da própria tenda e do recinto em redor e tudo mais. Depois vamos estudar isso ainda um pouquinho melhor. Mas estamos, e também a gente pode, mesmo segundo as medidas, reconstruir essa tenda. A gente vê, aqui tem 10, tem 20, não metros. Né? A Bíblia não mede em metros, não existia, a Bíblia mediu em côvados. Né? Vocês têm que estudar o que é côvado. Também, na Idade Média, a gente ainda trabalhava com côvados. Né? Côvado é mais ou menos daqui até aqui, mais ou menos. Mas é bem interessante a gente se aprofundar para a gente realmente entender isto melhor. Então, vamos passo após passo. Aqui a gente vê muitos segredos e pontos misteriosos. A gente não pode desvendar tudo, mas ao menos a gente pode aprofundar-se em certos detalhes. Primeiro, a tenda da aliança, a sua origem. Então, far-me um santuário e habitarei no meio deles. Fareis tudo segundo o modelo da morada e do mobiliário que eu te mostrei ou que eu te tinha mostrado. Mostrarei ou tinha mostrado. As duas possibilidades existem. Então, já falamos que Deus mostra Moisés o santuário celeste, exatamente nesta presença prolongada de Moisés lá dentro da nuvem, então, imerso na presença de Deus. E esta referência de que Moisés
de fazer o santuário segundo as indicações de Deus vão aparecer mais vezes ainda no próprio livro do Êxodo e ainda em outros lugares. Então vocês veem aqui e atenta que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Às vezes se refere à tenda toda, às vezes a alguns detalhes. Assim, pois, levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou, referindo-se a um elemento específico, oco de tábuas o farás. Como te foi mostrado no monte, assim o farão. Ou, mesmo no livro dos Números, e esta era a obra do castiçal, referindo-se ao castiçal dos 7 braços de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim fez o castiçal. Então, e ainda mais tarde, mesmo na construção do templo, vale o mesmo princípio. Então, isso nos mostra que na construção da primeira moradia de Deus aqui na terra, o homem não agiu segundo o seu bel prazer, segundo sua fantasia ou algo a mais. Não. Então, tudo é por inspiração divina. Então, Moisés precisava mergulhar durante 40 dias no mistério da presença de Deus, para ele encontrar as referências claras como vai ser, como deverá ser. Então, o santuário, onde Deus vai habitar no meio do seu povo. Então, arte não é nada de arbitrariedade. Arte é sempre a busca das realidades absolutas, transcendentes, e trazer estas para essa terra aqui. Isto é arte e mais ainda arte sacra. Nada de arbitrário. Mas na arte bizantina, quem pinta um ícone, então vai rezando, vai jejuando e tudo. Ele se quer abrir para a realidade sobrenatural, para, ao reproduzir esta realidade, ser todo instrumento de Deus e não atrapalhar a obra de Deus através agora de instintos ou intenções assim humanos que vêm assim das suas paixões humanas ou do seu desequilíbrio e tudo mais. Então, tudo segundo a referência que o homem recebe de Deus. E ainda a carta aos Hebreus vai repetir isso. Então, mesmo os autores do Novo Testamento tinham uma consciência clara, os quais servem a figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, vê que faças tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Dá a origem divina. E ainda mais tarde, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, a mesma coisa. Então, Moisés aprendeu a estrutura, a fisionomia, as medidas, as proporções, a estrutura, os elementos específicos da tenda no alto da montanha. E se nós olhamos agora o contexto bíblico no livro do Êxodo, vocês veem aqui, então é o seguinte, então nos capítulos do Êxodo 25 até 31, Deus dá as instruções detalhadas, como fazer. Então, esses capítulos vão descrevendo tudo aquilo que Moisés haverá de fazer, o mandar fazer. E depois, os capítulos 35 até 40, a gente vê a execução desta obra. E está todo paralelo exatamente à ordem de Deus. E depois, no final, Deus vai consagrar essa tenda. Deus vai tomar posse dessa tenda. Como Deus se entronizou
a sua criação, quando tudo era acabado e pronto, assim também a tenda pronta, Deus vai inaugurar. Como? Através da sua própria presença. Ele vai tomar posse deste lugar. Ou seja, ele vai consagrar, através de sua própria presença, este lugar, para realmente habitar no meio do seu povo. Agora, com isto, já fica, ao menos até um certo ponto, visível também o propósito e a finalidade dessa presença de Deus no meio do seu povo. Ao mesmo tempo, é um ponto que também a gente ainda pode aprofundar. Então, a tenda da aliança, qual é a sua finalidade e função? Então, isto é um tema muito amplo, mas altamente relevante. Vamos, ao menos, indicar alguns pontos fundamentais. A tenda da aliança é a expressão visível, não somente da presença de Deus no meio do seu povo, mas da aliança de Deus com Israel. Então, se a gente quer entender realmente qual é o significado agora da tenda, do culto, dos sacrifícios ali realizados, sim, o homem quer que Deus habite no meio dele, para o homem tenha acesso à fonte de todas as bênçãos e graças. Mas esta presença de Deus não se dá sem a aliança. Esta presença de Deus é algo altamente precioso, algo que pode ser perdido, como foi perdido no paraíso. Algo que pode ser perdido pela infidelidade do parceiro fraco, frágil, que o homem. Deus é fiel, mas o homem é frágil. Por isso, a aliança. Então, sem a aliança, não existe presença de Deus. E sem o culto, isso depois a gente também vai ver, a oração, os sacrifícios, a expiação. Então, não vai ter aliança. A aliança se mantém através do culto. Então, isso é tudo um cenário bastante amplo, onde entram diversos elementos, mas é muito importante a gente, ao menos pouco a pouco, tomar consciência disto. Então, hoje, infelizmente, a nossa própria fé cristã católica é uma realidade que está sendo banalizada, né, por parte do mundo, secularizado. A gente perde as noções básicas, assim, daquilo que é fé, daquilo que é Deus, daquilo que é santidade, daquilo que é pecado, daquilo que é aliança, daquilo que é fidelidade e tudo mais. Vistes o que fiz ao Egito, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, viver na presença de Deus, receber as bênçãos contínuas de Deus, requer a fidelidade à aliança. E fidelidade à aliança significa ser um parceiro fiel, cumprir a minha parte, esta parte que Deus vai codificar nos 10 mandamentos, que vai codificar no culto, então as leis de culto, a legislação do culto, que também Deus vai revelando neste contexto. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, a aliança na Bíblia não é simplesmente uma coisa estática. A gente assina o papel e agora somos parceiros. Não. Então, é questão de cumprir esta aliança. Viver segundo esta aliança. Se você hoje quer colher a bênção, a graça de Deus,
você também precisa viver conforme o chamado e o padrão, a gente pode dizer, as regras que Deus lhe indica. Então, você é chamado para viver uma vida santa. E você buscando esta santidade, você é o parceiro fiel de Deus. Em troca, Deus te vai abençoar, Deus te vai proteger, te vai defender perante os teus inimigos. Deus lhe vai fazer prosperar. E Deus lhe vai conduzir exatamente àquele lugar que Ele tem prometido. Terra prometida, onde emana leite e mel. Então, prefigura da pátria eterna. Então, esta aliança tem várias características que estão exatamente sendo apresentados aqui e que se complementam mutuamente. Porque és povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para seres o teu povo em particular, entre todos os povos da terra. Não porque sois mais numerosos, mas porque o Senhor vos amou e quis ser fiel ao juramento feito a vossos pais. Então, isto mais tarde no livro de Deuteronômio, Deus, através de Moisés, vai explicar a aliança e eleição de Israel. Depois, uma parte da aliança, evidentemente, é o cumprimento daquilo que é, digamos, a essência da lei de Deus, o decálogo, como nós vemos aqui. E depois, a ratificação da aliança, o povo faz, então, quando Moisés vem ao seu encontro, e o povo respondeu: tudo quanto o Senhor disse, faremos. E depois, zelando a aliança com um sacrifício, derramando o sangue sobre o altar que Moisés ergueu no pé da montanha. Não quero agora entrar em toda esta teologia da aliança, mas simplesmente dar assim umas pinceladas para a gente entender de que aqui realmente se trata. Então, em síntese, podemos dizer, então, onde existe observância da aliança, obediência à aliança, onde o homem se mostra parceiro fiel de Deus, então ele vai colher vida, prosperidade, segurança, vai crescer na santidade. Onde o homem se torna parceiro infiel, ele vai colher morte, escassez, sim, nas suas colheitas e tudo, derrota, dispersão, até perseguição e afastamento de Deus. Então, são os dois caminhos que se abrem para o homem. A aliança é uma graça imensa que Deus concede ao seu povo, mas esta aliança exatamente se vai exprimir através daquilo que constitui esta tenda e daquilo que está sendo realizado lá nesta tenda. Então, esta presença de Deus não é algo automático, não é algo estático, mas algo vivo, que depende, sim, do homem. Deus se digna ir ao encontro do homem, mas pressupõe que o homem corresponde a esta graça de Deus e busca uma vida em fidelidade aos mandamentos de Deus e uma vida santa. E no final do livro do Êxodo, exatamente, então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda de reunião, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Então, esta glória de Deus que primeiro estava presente no alto da montanha, agora se faz presente dentro da tenda, no meio do povo de Israel. E esta tenda, esta presença de Deus, não se concede apenas lá no deserto, ao pé da montanha do Monte de Sinai, mas Deus vai caminhando com o seu povo, junto com o seu povo peregrino.
Então, em síntese, podemos dizer, a tenda da aliança é o lugar onde Deus habita no meio do seu povo, tornando visível, preservando e perpetuando a aliança por meio da lei, do culto e da presença divina. Então, sem tenda, não tem aliança, e sem aliança, não tem presença. E sem presença de Deus, não tem bênção, graça, proteção de Deus em relação ao seu povo. Essas coisas todas, umas dependem da outra. E, como disse, depois a gente, em outro momento, vai meditar sobre isto, em suas implicações em relação a nós, a igreja, mistério eucarístico e tudo. Então, tudo isto é para nós, são referências altamente importantes, sem as quais não vamos entender bem ou em forma mais completa tudo aquilo que hoje é colocado em nossas mãos. Agora queremos, em modo um pouquinho mais concreto, olhar a tenda na sua localização, sua estrutura e seus elementos. Porque tudo isso tem um significado, mais do que a gente pensa originalmente. Primeiro, como já sabemos, foi feito tudo exatamente segundo as indicações divinas. Então, isto aqui é uma repetição, mas ao mesmo tempo já uma afirmação, porque Deus mostrou a Moisés, e agora temos aqui os trechos bíblicos que mostram, desculpe, os seguintes, que mostram como Moisés mandou executar realmente, fielmente, tudo aquilo como Deus tinha mostrado para ele. A fórmula, como o Senhor ordenara a Moisés, é reiterada no livro do Êxodo tantas vezes para sublinhar a obediência exata de Moisés perante as ordens divinas. Então, em casa, podem pegar uma Bíblia e olhar todos esses trechos aqui indicados. Êxodo 39:1, 39:5, 39:7 e tantos outros trechos ali para frente. Então, tantos versículos. Foi feito tudo conforme Deus quis. Então, esse santuário é realmente uma obra feita segundo Deus. E também tem várias afirmações gerais. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenar. Assim o fez. E outros ainda, como vocês veem aqui. E o interessante é, isto, de fato, se torna aqui uma imitação do Deus Criador. Então, o primeiro templo, o primeiro palácio de Deus é o cosmos, por Deus criado. Então, tudo era bom, tudo era muito bom. E Deus reside no meio deste cosmos. Mas aqui agora o que está sendo feito é um eco dessa obra de Deus. No Gênesis podemos ler, e Deus disse, e foi assim, e houve. Então, sempre essa mesma estrutura. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja um firmamento, e assim se fez. Ou juntem-se as águas, apareça a parte seca, e assim se fez. Podem ler todos os dias da criação. E depois, no livro do Êxodo, Deus mandou, o Senhor ordenou, e agora assim fizeram. Então, Moisés escolheu gente que tinha habilidade artística e tudo mais para executar esta obra. Então, Deus falou e tudo foi feito assim. Então, nós temos aqui um eco dos 7 ou 6 dias da criação. E agora temos aqui uma pequena, podemos dizer, réplica do paraíso. A tenda da aliança, a sua localização e orientação. O que podemos aí aprender quando nós olhamos a essa sua estrutura e tudo mais. Aqui vemos a sua estrutura em modo geral. Agora vamos ver mais detalhes. Essa tenda não era colocada simplesmente assim no meio do deserto, no vazio.
Não. Era lá onde o povo de Deus, o povo de Israel, então agora tinha repousado, tinha armado as suas tendas. E essa tenda da aliança é tenda no meio de tantas outras tendas. Né? É muito lindo. Então Deus, aqui a gente já vê o quê? Aquilo que vamos ver em plenitude no mistério da encarnação. Até São João vai dizer, não simplesmente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é a tradução assim mais comum. Mas se a gente traduz literalmente, a gente tem de traduzir, e o verbo se fez carne e montou a sua tenda no meio de nós. Então a gente vê o Deus grande, transcendente, todo-poderoso. Ele desce das alturas e se faz, ao menos até um certo ponto, semelhante ao homem. Se solidariza, se a gente usa um termo moderno, com o homem. Então, Deus monta a sua tenda no meio dos seus. E isto significa o quê? Isso não é um lugar aleatório no meio assim da gente. Não. Essa tenda assim se torna o quê? Se torna, o que a gente pode ver em outros desenhos, com mais clareza ainda, se torna o centro, aqui também ainda não fica tão claro, mas se torna o centro do seu povo. Lugar central. Então, isso é aquilo que exatamente hoje também algo que estamos perdendo. Colocamos nossas igrejas em qualquer lugar. Antigamente a gente, isso hoje a gente visita ainda aldeias pequenas assim na Alemanha e tudo. Então a gente vê ainda muitos resíduos de tempos antigos anteriores. A igreja era colocada onde? No lugar central, no lugar melhor de toda a população. Aqui Deus está e se faz presente no meio, no lugar central do seu povo. Isso são desenhos, a gente pode dizer, bem, pode desenhar isso de qualquer modo, mas isso consta mesmo da própria Bíblia. Porque na própria Bíblia nós vemos o que Deus vai orientar o seu povo, como os 12 tribos de Israel têm de acampar em redor da tenda. Assim, não é assim, uma massa assim, sem forma, sem orientação, nada disso. Então, o povo está ordenado, tudo em redor. Agora, eu não tenho a referência bíblica adequada, mas a gente pode buscar. Esse desenho aqui não é segundo a fantasia do artista. Ele reproduz o relato bíblico, a ordem de Deus. Então, o santuário, então já a sua localização, tem está onde? Não cá, não lá, não em outro lugar, mas aqui no centro do seu povo. A centralidade da presença de Deus no meio do seu povo. Nós vivemos numa cultura onde a gente faz o quê? A gente está tirando do centro o que antigamente era central. A gente está marginalizando Deus. A gente está marginalizando as convicções cristãs, os valores cristãos. Sim, tudo isso. Mas a ordem original, Deus tem que estar no centro. Isso é a ordem verdadeira da vida humana, inclusive de uma sociedade humana. Aqui a gente vê um desenho esquemático ainda mais claro. Então, os 12 tribos aqui em redor, e depois várias famílias, estirpes, que ainda tinham de estar mais perto da tenda para circundá-lo, protegê-lo e cuidar de modo especial desta área sagrada. Agora, a tenda da aliança também tem um nome. E não só um nome, isto é interessante. Então, mas tem vários nomes. Esses vários nomes, de fato, iluminam
também em forma varia exatamente o significado, a função e a graça também que Deus concede neste lugar. Então, o nome. São 7 nomes diferentes que na Bíblia a gente pode encontrar. Então, Mishkan, então, Ohel, Moed, tudo nomes hebraicos, mas que depois a gente pode traduzir, depois a gente vê. Então, uma dimensão é morada, habitação de Deus, tabernáculo. Depois, tenda do encontro, tenda da reunião. Moisés entrou neste lugar e ali ele, em nome do seu povo, ele, e como eleito do seu povo, ele lá falava com Deus, dialogava com Deus. É um lugar qualquer. A gente cumpre alguma tarefa lá e pronto. Não, é um lugar onde a gente encontra Deus pessoalmente, onde a gente pode dialogar com Deus. Esse Deus que antes era fora de todo alcance, aqui quer neste lugar não apenas manifestar-se, mas entrar em diálogo ali com Moisés, mas hoje com cada um de nós. Depois, Mishkan Ha'edut, morada do testemunho. Depois, tenda do testemunho. Depois, santuário, lugar santo. Então, tira as tuas sandálias dos teus pés. O lugar onde estás pisando é sagrado. Então, isto é muito interessante. A gente vê toda a fisionomia, a constelação, os elementos vários que caracterizam esse lugar. Então, Deus mostra 2 realidades ao mesmo tempo. Deus, por um lado, é o santo. Então, neste mesmo santuário, mais tarde, o profeta Isaías vai ver o lugar estremecer e os serafins testemunhando, falando, cantando, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. A santidade de Deus por um lado. No outro lado, então, a proximidade de Deus. Mas isto nos faz exatamente entender que toda aproximação verdadeira de Deus requer o quê? Precisa o quê? Santidade por parte do próprio homem. Então, ninguém com pecado, ninguém manchado com as realidades do mundo, se pode aproximar de Deus. Mas primeiro seguir um caminho de purificação. E também testemunho. Então, agora, seria longo demais a gente entrar em todos esses detalhes. A gente ainda pode, mais tarde também, aprofundar isto melhor. Talvez se houver qualquer detalhe aqui. Então, o testemunho se refere aqui, que aparece várias vezes, às tábuas da aliança, às tábuas da lei. Então, por isso, porque sem a observância desta lei, não existe ou não perdura a aliança. Agora, alguns elementos, nós não vamos dar conta de olhar tudo, lhes vou introduzir só em alguns elementos básicos e o resto vai ficar para a próxima vez. Então, primeiro, a cortina externa. Então, todo este recinto tem esta cortina externa. E também isso não é feito em modo arbitrário, porque tem um comprimento exato, 100 côvados. Então, isso são 100 côvados, mais ou menos 50 metros. Isto aqui são 50 côvados, então uns 25 metros. Não muito grande e não muito pequeno, mas assim bem significativo ao mesmo tempo.
e uma altura de 5 côvados. Então, isso são uns 2,50 metros. Quer dizer, uma altura que assim que você está em frente, não pode olhar para dentro. Então, agora, por que agora esse tipo de cerca aqui em redor? Por quê? Para delimitar o lugar sagrado. Para fazer uma distinção entre o lugar profano, aqui fora, e o lugar sagrado, aqui dentro. Então, isso também é um conceito fundamental que não podemos perder também na nossa construção de igrejas. A igreja tem de ser um lugar sagrado e a própria igreja precisa também um recinto sagrado. Se você encosta a igreja a qualquer edifício profano e tudo, então como as pessoas vão notar, perceber que isto é um lugar sagrado? Então, um recinto sagrado. E depois, que mais? Então, importante, então, para proteger a sacralidade, santidade do lugar. E, mais ainda, o que também é interessante, quantas entradas a gente tem aqui? Quantas entradas temos aqui? Tem uma entrada só. Uma entrada só. Significa o quê? A gente não pode, em modo aleatório ou arbitrário, entrar neste lugar sagrado, mas existe então, ou seja, com esta uma entrada só, ou esta colocação de uma entrada só, se define o quê? Uma forma, uma só forma de acesso ao lugar sagrado. Isso é importante. Então, a gente não pode chegar nem por trás, nem pelo lateral, nem pode aqui abreviar o caminho, nada disso. A gente precisa, seja onde a gente mora, de onde a gente chegar, a gente precisa aqui entrar aqui de frente. E a partir disto, já se define em modo muito claro o caminho do acesso ao santuário. Isto é muito importante. Por isso, também quando a gente constrói igreja, então a gente precisa pensar muito bem sobre as entradas. Não fazer porta em qualquer lugar. Não. Então a gente depois, meditando sobre a construção da igreja, a gente vê que existe uma mistagogia para entrar no lugar sagrado. Não, um caminho assim abreviado. Não existe. Porque é caminho ao encontro de Deus. E a gente não pode abreviar os caminhos de Deus. A gente precisa percorrer cada passo assim como estabelecido por Deus. Deus, o autor deste santuário. Deus estabelece como a gente chega até Ele. Deus estabelece como Ele chega até nós e Deus estabelece como nós chegamos até Ele. Isto é muito importante. Então a gente não se pode hoje dobrar por tantas assim ideias, não, então isso é muito pouco prático, isso não funciona. Claro, também as catedrais medievais tinham também as grandes dois acessos laterais, mas não quaisqueres. Era um pequeno reflexo também da entrada principal da própria catedral. Então, com isto, exatamente, se salienta tanto mais a entrada. Vocês também podem ver, a Bíblia descreve todos estes elementos, em modo pormenorizado. Um trabalho muito lindo a gente, assim, identificar, então, esses materiais com que foram feitos. Agora, seria demais fazer isto. Era feito com tecido
realizado em 3 cores diferentes. E também essas cores diferentes então, têm todo um significado. Daqui para frente, a gente ainda pode, de forma mais resumida, ainda ver, ao menos, os materiais principais que foram utilizados na construção do templo e o significado deles. Vamos rapidinho para, ao menos, ver os primeiros elementos, bem rápido, e com isso depois poderemos finalizar para hoje. Então, o pátio externo, através, sim, da entrada aqui, a gente entra no pátio externo. Então, não todas as pessoas podiam chegar a todo e qualquer lugar. Então, aqui nós vemos várias figuras, depois a gente vai explicar quem é e o que eles fazem, também com vestes diferentes. Então, para ser muito simples. Então, o povo de Deus podia se aproximar ao santuário e podia entrar ainda no pátio do santuário, mas não podia subir ao altar. E no altar foram oferecidos os sacrifícios trazidos pelos fiéis, mas quem ofereceu? Os sacerdotes e o sumo sacerdote. Aqui a gente vê. Aliás, bem interessante, neste altar ardia um fogo que não podia se apagar. Um fogo perpétuo. Então, aqui, o povo podia entrar, mas não para qualquer coisa, mas para oferecer, não para conversar e tudo, para oferecer. Então, o primeiro grau de santidade, de sacralidade, este espaço aqui. Depois vai ter a primeira parte no interior do templo. Ali só os sacerdotes podiam entrar. Então, no Antigo Testamento tinha também um sacerdócio em 3 classes, uma tríplice hierarquia. Os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, os levitas, eles eram mais os ajudantes para montar a tenda, carregar as peças da tenda e tudo mais. Então, os sacerdotes que tinham funções cultuais e as funções cultuais mais altas, tinha só o sumo sacerdote. Bem pequenino, vocês veem aqui o sumo sacerdote nas suas vestes bem específicas. Depois tinha o altar de bronze. Então, desculpe, a gente precisa pegar o pontador. O altar de bronze é esse lugar aqui. O átrio de que falamos era esse espaço aqui em frente. Então, o altar de bronze, onde foram oferecidos os holocaustos e todos os sacrifícios que Deus tinha indicado. Os holocaustos, quer dizer, as ofertas onde toda oferta, todo animal foi queimado integralmente, inteiramente. E os outros sacrifícios prescritos em outros lugares. Então, eram oferecidos na presença do povo, mas quem oferecia eram os sacerdotes. Então, depois, este fogo, como já disse, nunca se podia apagar. Então, isso tem implicações assim muito interessantes. Quer dizer o quê? Então, São Paulo, mais tarde, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, carta aos Romanos 12:1, então, fazei, irmãos, eu vos exorto, fazei das vossas vidas, agora não vou conseguir citar perfeitamente, literalmente, a fazer das vossas vidas uma hóstia agradável a Deus, uma oferta agradável a Deus. Então, o homem que foi resgatado por Deus e para Deus, ele vive aqui não uma vida assim ociosa, aleatória, e de vez em quando ele pensa em Deus, ou serve a Deus. Não. Então, o homem que foi resgatado por Deus, ele vive para Deus. Então, este fogo significa que a oferta do povo de Israel nunca cessa.
E isso é aquilo que mais tarde se vai cumprir exatamente no sacrifício eucarístico. Se hoje a gente conta assim a média das santas missas que estão sendo oferecidos no globo da Terra, então a gente vai chegar mais ou menos a uma média de talvez cada 2 minutos se oferece em alguma parte do mundo a Santa Missa. O sacrifício perpétuo, que está aqui prefigurado. Mas não só como sacrifício eucarístico, mas está prefigurado como sacrifício dos cristãos. Então, o sacrifício da Santa Missa seria insuficiente se não fosse o sacrifício da Igreja. A oblação, a entrega, a doação de todos nós. Então, o fogo não se podia apagar. Então, aceso constantemente, porque tinha os grandes sacrifícios prescritos e depois os sacrifícios que os israelitas, por motivos vários e tudo, vão trazendo até lá. Um sacrifício perpétuo. Né? Muito lindo. Então, esse era este utensílio, o altar de bronze, aqui colocado em frente da tenda. E depois tinha a bacia de bronze, que nós vemos aqui em frente. Então, isso é o próximo passo. Então, depois a gente tem de estudar ainda, nós estamos terminando agora, então, o significado da ligação desses elementos entre si. Primeiro, o sacrifício. Então, o homem que realmente a gente pode dizer, se rende perante Deus, como Moisés, então, na sarça ardente. Ele se prostrou com a face por terra, não ousava levantar os seus olhos para Deus. Um ato da fé, onde o homem se rende perante Deus, perante o Deus maior, perante o Deus soberano, perante Deus Senhor e soberano das nossas vidas. Sim? E depois, então, aqui esta bacia de bronze como purificação, certamente deve ver alguma coisa então, em relação ao batismo que futuramente a igreja vai receber por parte de Jesus. Porque como que nós, homens, chegamos até Deus? Os primeiros 2 passos fundamentais é a fé, a conversão e a fé e o batismo. Então, fé, conversão, então, ato novo por nossa parte. E graça recebida por parte de Deus. Então, o batismo. E aí a gente renasce como uma criatura nova, e como criatura nova, exatamente renascido em pureza e santidade. A gente, como povo sacerdotal, pode se aproximar em outros passos sucessivos da presença do Senhor. E depois aqui, ainda um pouquinho mais de perto, uma possível reconstrução desta bacia de bronze. E depois a entrada na tenda e do tabernáculo. Então, isso era a primeira porta aqui, e agora a segunda porta aqui. E vai ter ainda ali dentro uma terceira porta, que deixa entrar no espaço mais sagrado. Então a gente também já entende que a gente tem 3 áreas. O átrio, aqui o santuário, depois o Santo dos Santos. Então se a gente olha a cobertura da tenda, depois também a gente vai olhar para dentro da tenda. Uma quádrupla cobertura e que depois vai esconder o interior da tenda que vemos aqui. Com isto hoje queremos parar. Chegamos ao menos até as portas do santuário. Já demos uma olhadinha rápida, então, geral, sobre o interior do santuário com mais objetos, o candelabro, o altar dos perfumes, os pães da proposição
e aquilo que não era permitido para ninguém, a não ser para o sumo sacerdote, de dar um olhar para aqui dentro do lugar mais sagrado, onde não era apenas a Arca da Aliança, mas onde era a presença de Deus. E não só uma presença imaginada, não só uma presença assim espiritual, mas a presença misteriosa de Deus já atuante e que se podia experimentar no Antigo Testamento. Mas isso são tudo mistérios. A gente precisa também paciência e dedicação para se aproximar disto, passo após passo. Então foi isto o nosso percurso de hoje, desde a expulsão do paraíso até a porta da entrada do lugar onde Deus quis habitar no meio do seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Et pax, et benedictio, et protectio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos omnes, et manet semper. Amen.